Boa tarde. Eu gostaria novamente de agradecer o convite que me foi feito primeiramente pelo Gerson e depois outros, né? Eu tive contato com o André e com a Raquel. Parabenizar pela excelente organização do evento. Essas comissões que a gente... Quando a gente está, a gente sabe como é, né? Mas, enfim, quem está de fora fica pensando como que vocês conseguem fazer tudo e com tanta eficiência. Responder e-mails, responder todas as questões e também elogiar que são excelentes anfitriões. Muito obrigada. Eu estou encantada também com o campus e espero voltar mais vezes aqui. Bom, eu preparei uma fala a partir um pouco da experiência que eu vivi como vice e como coordenadora de um programa de pós-graduação na região norte, porque eu acho que ser coordenador de um programa de pós-graduação e no norte é um marco muito importante nas nossas vidas, porque a gente começa a entender mais do que é a pós-graduação e um pouco mais também a nossa situação geopolítica no contexto brasileiro. Então, eu não assisti à mesa anterior para mudar o que eu tinha para falar, como os que me antecederam. Então, é o que eu trouxe mesmo, que eu venho pensando nesses últimos dias para dizer para vocês. Então, para início de conversa, a descrição da área de linguística e literatura, de acordo com o documento de área, é descrita como uma composição que aborda estudos literários, linguísticos e interdisciplinares, cujo enfoque crítico-teórico, descritivo e analítico tem como objeto de análise a língua e a literatura e os seus mais variados escopos. Tais estudos perpassam inúmeras perspectivas, a exemplo dos estudos da tradução, dos estudos culturais, dos estudos aplicados, das questões relativas ao ensino, entre outros aspectos. Esse é o parágrafo introdutório do nosso atual documento de área. Nessa perspectiva, atualmente, há 240... Pode passar o primeiro slide? 249 cursos em 157 programas na área de linguística e literatura, denominação esta desde a portaria número 178, de 14 de setembro de 2017, que define a alteração de denominação de áreas da avaliação da CAPES. Desses 157 programas, 11 estão na região norte, distribuídos em todos os estados que compõem esse território, à exceção do Amapá, único estado brasileiro que não possui pós-graduação estrito sensu na área. A região norte, a maior entre as 5 regiões, conta com 7 estados distribuídos em uma área de 3.853.676.948 km², que cobre 45,25% do território nacional, com uma população de 17,7 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE, no ano de 2016. Comparativamente às demais regiões, a região norte é a maior em extensão territorial e a terceira em número populacional, perdendo somente para a região sudeste, que possui a população de 85 milhões de habitantes, e a região nordeste, com 53,59 milhões de habitantes. E aí tem uma tabelinha que mostra mais ou menos esses números para vocês. Ainda em comparação, observamos que o número de doutores por 100 mil habitantes na região norte é menor que nas demais regiões, com apenas 39,8, enquanto nas demais regiões consta 47,1 para a região nordeste, 78,4 para o sudeste, 98,6 para o sul e 76,4 para a região centro-oeste. Esse número de doutores formados e inseridos em programas de pós-graduação é apenas uma das assimetrias da região, que possui 10% do PIB da economia nacional, mas recebe apenas 5% dos investimentos em ciência e tecnologia. Ademais, as assimetrias se acentuam pela própria questão geográfica na qual se insere o território,
com distâncias significativas entre as capitais, com a maior parte dos percursos entrecortados por rios, o que obriga o deslocamento aéreo e causa o alto preço das passagens, impedindo, assim, um trânsito mais frequente entre os pesquisadores da própria região e a manutenção do contato independente dos nove estados com a região sudeste. E aí eu fiz uma pesquisa de preços de passagens, e é impressionante que, partindo daqui, indo e voltando para São Paulo, daqui a 30 dias, se pagaria R$ 1.595. E para Belém, R$ 1.629. Uma diferença pequena de R$ 100, mas eu fiquei mais abismada com para Brasília, que deu um total de R$ 2.234. Ainda comparativamente, assistimos ao crescimento da pós-graduação na região Nordeste, favorecida pela aproximação territorial entre seus estados, que se solidarizaram entre si e favoreceram esse desenvolvimento, malgrado o menor IDH do país. Permanecendo com as relações comparativas, a região Norte possui o menor número de cursos de doutorado. O menor número de cursos de doutorado no país, com somente 2. Um na Universidade Federal do Pará e outro na Universidade Federal do Tocantins. Enquanto isso, nós temos aqui a região Sudeste com 50 cursos de doutorado, a região Sul com 16, a região Nordeste com 15 e o Centro-Oeste com 8. O contraste aparece notadamente no número de doutores distribuídos nas regiões, conforme o GeoCaps. Próximo. Enquanto na região Norte há somente 281 doutores envolvidos em programas de pós-graduação, na região Centro-Oeste, 308, na região Sul, 933, na região Nordeste, 1.158 e na região Sudeste, 2.352. Então, a gente não sabe qual é a diferença antes e depois de ter um curso de doutorado na sua universidade. E isso demarca uma série de modificações para a região e para o próprio programa. Não só aumentam as responsabilidades, mas exatamente uma oportunidade de formar recursos humanos de uma região que é tão distanciada das demais regiões e favorecer isso para que as pessoas não saiam mais da região e favorecer a necessidade de formar e fixar doutores nessa região carente. Mediante tais assimetrias, convém ponderarmos sobre quais ações serão necessárias para impulsionar a pós-graduação em Linguística e Literatura na região Norte para o quadriênio que tem início em 2017. Antes de iniciar sugestões, creio que devemos nos questionar. Existirmos, a que será que se destina? Pode botar o próximo. E aí eu fiz uma série de ponderações, que o primeiro questionamento diz respeito à atração e fixação de doutores para a região amazônica. E eu vou comentar cada um deles. Quais as medidas que nossas instituições têm tomado efetivamente para este fim? O segundo questionamento é em relação à visibilidade dos nossos programas. Quais as ações realizadas para notabilizar o trabalho realizado em regiões tão longínquas dos grandes centros? Terceiro, no que tange aos exames de seleção para os cursos de mestrado e doutorado. Qual o percentual de admissão de alunos e qual o impacto da iniciação científica para os futuros mestres e doutores? Quarto, sobre a formação dos nossos mestres e doutores. Qual o perfil dos egressos formados em nossos cursos e qual a admissão profissional desses ex-alunos? Quinto, quando pensamos na inserção nacional e internacional, qual a participação efetiva dos nossos docentes em contribuições com outras instituições nacionais e internacionais? E, finalmente, o sexto, sobre as pesquisas que desenvolvemos na região. Qual o diferencial dos nossos projetos capaz de atrair estudiosos para os nossos cursos de pós-graduação? E aí eu vou comentar um por um a partir de agora.
Em relação à atração e fixação de doutores, a região amazônica é situada a mais de 3.000 quilômetros da região mais desenvolvida do país, o Sudeste. E cabe aos nossos gestores estabelecerem políticas capazes de atrair e fixar doutores em nossas instituições. E eu vou dar o exemplo do que faz atualmente a UFPA. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação criou um edital para beneficiar recém-contratados e recém-doutores. O edital se chama Prodoutor e prevê aos candidatos classificados um pequeno enxoval, equipamentos e material de insumo e uma bolsa de iniciação científica, o que favorece o início da carreira acadêmica e da formação de um grupo de pesquisa. Em tempos de bons dinheiro, esse edital já deu um enxoval de R$30 mil, mais 3 equipamentos e uma bolsa de iniciação científica. Em tempos magros, como este ano, nós demos apenas um equipamento e uma bolsa de iniciação científica, mas o edital permanece. Porque o mais importante no edital, ao meu ver, é a bolsa de iniciação científica. Além dessa ação, cada instituição pode avaliar, dentro do seu orçamento, quais as maneiras eficazes e eficientes para atrair e fixar doutores em suas instituições. Sobre a visibilidade dos nossos programas, está previsto no documento de área que esse quesito é avaliado, abre aspas, a partir das informações apresentadas em suas páginas veiculadas na web. É importante que os dados relativos à proposta do programa, seus objetivos, perfil do egresso, áreas de concentração, linhas de pesquisa, matriz curricular, projetos dos docentes sejam claramente explicitados. Também é de grande importância a disponibilização dos trabalhos concluídos, tese ou dissertação na íntegra, para possibilitar o acesso aos interessados. Fecha aspas. Eu visitei vários sites de alguns programas aqui da região norte. A primeira dificuldade que eu tive foi de encontrar o programa dentro da página da instituição. Algumas páginas da própria instituição são bem confusas, até você chegar no próprio programa de pós-graduação. Bom, naturalmente que a página na internet possibilita uma visão ampliada do que seja o programa, um site organizado, objetivo e de navegação acessível a todos os dados elencados como necessários. Contudo, outras ações são igualmente impactantes para a visibilidade dos programas e contribuem substancialmente para outros itens necessários à consolidação da pós-graduação em Linguística e Literatura na região norte. Uma das maneiras de se fazer visível é o exemplo que ocorre agora no PPG da UFAC. Sediar um evento de importância para a área, como o GeoNorte, e como ocorrerá em 2018 com o JALA. Momentos que oportunizam o trânsito de pesquisadores dos mais diferentes locais até a sede anfitriã. Esse deslocamento interfere direta e indiretamente em possibilidades de cooperações, parcerias e, consequentemente, permite uma visibilidade extraordinária ao programa que cedia o evento. Além da execução dos eventos acadêmicos, as bancas de teses e dissertações constituem outro momento para investir na visibilidade. Cada vez que um convidado está presente no programa, além da promoção, a participação do pesquisador como avaliador, sua presença pode ser aproveitada em palestras, minicursos, reuniões de trabalho e até disciplinas, a depender da disponibilidade do convidado. E aí eu queria fazer um parêntese, porque no atual documento de área está omissa a questão dos membros das bancas serem externos. E eu conversei isso particularmente com o Dermerval, ele disse que a área entende que isso já é um fato consumado, que não se precisa mais explicar, né? Então, a necessidade de não fazermos bancas endógenas permanece. Todas essas ações relatadas no relatório que nós escrevemos, né, evidenciam uma dinâmica necessária para envolver a participação da comunidade acadêmica e, assim, permitir maior visibilidade ao programa. Sobre os exames de seleção, estes implicarão necessariamente na nucleação e na avaliação da qualidade das dissertações e teses produzidas em nossos programas.
O investimento na iniciação científica deve ser uma prioridade nas instituições e constar como um dos itens de avaliação para priorizar a seleção desses alunos nos exames para os cursos de mestrado e, posteriormente, para o doutorado. Eu acredito que os melhores alunos que nós temos em cursos de mestrado e, consequentemente, em cursos de doutorado, eles são oriundos da iniciação científica. Vou ter que me apressar. O perfil dos egressos. Um dos itens de avaliação dos programas é a nucleação e para onde vão os nossos egressos. A professora Maria mostrou aqui um quadro, né, que os meninos vão para os lugares, às vezes, menos esperados. E aí vem, eu estou vendo várias fisionomias de alunos, né? Vem a questão do compromisso dos alunos com o programa, antes e depois de formados. Eles devem ser conscientizados pelos gestores que estão à frente da coordenação, inteirando a todos de manter os seus currículos atualizados, para que seja possível a descrição no relatório anual. Então, se os alunos não sabem, o compromisso deles com os programas permanece até 5 anos depois. Até 5 anos depois, os coordenadores têm que saber relatar onde está aquele egresso que saiu do programa. Isso é muito mais importante do que mesmo o aluno que está matriculado. É importante que seja firmado entre gestores, professores e alunos ações que incentivem a cumplicidade entre esses alunos, como incentivo com os grupos de estudo, participação em comissões organizadoras de eventos e demais atribuições capazes de estabelecer laços e compromisso entre discentes e docentes. Então, é muito importante que os discentes saibam que eles não estão ali para fazer a minha dissertação ou a minha tese. Eles têm um compromisso efetivo com a instituição. Eles vão ter, para sempre, em seus currículos, a logomarca da instituição. E a forma de devolver isso é que eles sejam bons alunos e possam estar em lugares em que não seja um aluno de mestrado, terminou o mestrado na Universidade Federal do Acre e foi trabalhar na Vivo. Ele tem que ser professor, né? A inserção nacional e internacional. Agora vem um slide bem comprido, por favor, que eu vou tentar resumir um pouco. Essa questão da inserção nacional, não tanto a nacional, mas a internacional, quando nós começamos a nossa vida de coordenadoras, Marília e eu, em 2011, era o que nos parecia mais difícil. Tudo que está nos slides está descrito no documento de área. Mas eu imagino que, para vocês, isso aqui possa parecer bem simples pela aproximação que vocês têm com outros países, que é fazer a internacionalização. Então, a avaliação do programa, o documento de área prevê, na proposta do programa, serão avaliadas iniciativas que denotem planejamento para o futuro, com vistas ao impacto social e aos desafios internacionais. Serão alvo de avaliação as estratégias de planejamento voltadas para a qualificação docente, por exemplo, estágio pós-doutoral, atividade que denote formação de aperfeiçoamento, participação em bolsa sanduíche pelos alunos, etc. Então, aqui nesses slides, estão descritas... o documento de área ele é bem didático e ele mostra que tem a cooperação... Esse é o primeiro? É o primeiro? Tem a cooperação inicial internacional que pode ser feita, né? Que é a realização do estágio de pós-doutoramento ou a participação em reuniões científicas no exterior com apresentação de trabalho. Então, eu acredito que todos nós façamos essa parte, vamos dizer assim, mais simples. E, para os cursos que têm doutorado, é o doutorado sanduíche. Depois, tem a... Pode passar. Então, tem também a questão das ações de acolhimento de professores, que é você receber um professor para passar uma temporada no seu programa, ministrando uma disciplina, fazer um grupo de pesquisa com esse professor. E também, mais para frente, senão não termina aqui no tempo que o André me deu, pode passar. Tem aquelas ações mais avançadas, né, que é a participação
como visitante dos nossos professores em instituições estrangeiras, publicação também no exterior, sozinho ou em parceria, enfim. Mas uma outra sugestão que eu possa dar para vocês, que é um exemplo da nossa instituição, é essa criação do plano de metas, né? Na nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, foi criado um programa que se chama Acompanhamento. Não é obrigatório a todos os programas de pós-graduação, mas todos aqueles que estão no acompanhamento, ao longo desses anos, eles têm mudado a nota do programa. E só para vocês terem uma ideia, agora, nessa última quadrienal, nós tivemos nenhum programa na UFPA baixou de nota, e nós tivemos 17 programas que mudaram de nota. Desses 17, 12 passaram de nota 4 para nota 5. Então, o diferencial com o plano de metas para esses programas que estão no acompanhamento tem sido muito forte. Então, a última sugestão é a questão do diferencial nas pesquisas. Sobre o diferencial em nossas pesquisas, temos que nos perguntar o que é que nos distingue dos demais centros. Quais linhas de pesquisas ou projetos particularizam nossos trabalhos a ponto de nos diferenciar dos demais e tornar nossos programas um ponto de referência nacional ou até internacional? Essa é uma reflexão que deve ser avaliada com os pares e aprimorada no Fórum de Coordenadores, com o objetivo de continuidade nas gestões seguintes, que devem trabalhar para a melhoria do programa, embora quaisquer diferenças pessoais. Para estabelecer o diferencial, é imprescindível que o corpo dos docentes estejam adequados às linhas de pesquisa e que cada pesquisador mantenha a identidade no seu campo de ação. Então, o que acontecia muito no nosso programa, até mais ou menos, acho que 2003 foi quando começou, podemos dizer que é um marco que começou a mudar a dinâmica do programa de letras da UFPA. É que, digamos, eu sou da análise do discurso, mas meu projeto é em análise do discurso, mas eu gosto de orientar Machado de Assis. Então, o povo transitava nas linhas de pesquisa e, de um jeito, aí vinham as fichas de avaliação. Isso foi a primeira coisa que Marília e eu fizemos, foi ler as fichas de avaliação passadas. E estava tudo certo o que a CAPES dizia. Orientador não segue o seu projeto, teses e dissertações defendidas. Então, o cara era especialista em literatura amazônica e fazia uma dissertação sobre Proust. Então, muitos professores ficam descontentes com você e você tem que bater o martelo e dizer não. Você faz o que você se propõe nos seus objetivos e na sua linha de pesquisa. É necessário também dar notoriedade ao que produzimos e que constam em resultados, como incentivar as citações dos colegas que estejam de acordo com os trabalhos desenvolvidos, bem como fazer essa bibliografia constar nas disciplinas que ministramos. Isso é algo que o Dermerval vem repetindo ao longo desses anos. Às vezes, você tem uma revista no programa e a revista não consta nenhum artigo na bibliografia das disciplinas. Alguém faz um capítulo de livro sobre língua indígena, tem uma disciplina, me ajuda aí, Sidney, o nome da disciplina, de descrição, e não consta um capítulo de nenhum dos professores do programa. E o mais importante para demonstrar o diferencial é a elaboração do relatório. Então, o relatório ele deve salientar todos os pontos positivos na sua apresentação e seguir meticulosamente o que é solicitado nos pontos de avaliação, com justificativas plausíveis para pontos não alcançados. Então, só para vocês terem um exemplo, no relatório diz que todos os professores têm que ter experiência na graduação, têm que dar aula na graduação. Nós pegamos fichas de avaliação do nosso programa, que o coordenador dizia assim, temos 20 professores, mas somente 15 atuam na graduação. E não dizia por que os outros 5 não estavam na graduação. Se eles estão em cargo de gestão, ou se eles estão em pós-doutorado,
isso tem que ser justificado. E mais ainda, se ele não dá aula na pós-graduação, ou na graduação, mas ele orienta a TCC e ele orienta a iniciação científica, isso tem que ser descrito no relatório. E é por isso que isso é uma sugestão que eu dou para os coordenadores que estão aqui presentes. O relatório não pode ser delegado a nenhum servidor. Ele é uma atribuição do coordenador. Nenhum servidor, nenhum técnico vai saber mais do programa do que o próprio coordenador. E só o coordenador que escreveu o relatório é que vai saber, por exemplo, se ele pode recorrer à nota que ele recebeu. E aí, para finalizar, vou terminar mesmo. O último slide. Eu gostaria de propor que nós refletíssemos com mais objetividade sobre os desafios que se interpõem no campo da linguística, literatura e geopolítica regional, com todas as assimetrias e pluralidades culturais que possuímos. Não como a figura dos vitimizados e inferiorizados, mas com ações propostas em metas a serem cumpridas em tempo determinado. A correção dessas assimetrias é, sim, possível, a partir de uma ação conjunta que envolva a coordenação do programa, a administração superior, docentes e discentes que busquem juntos o caminho para o fortalecimento e melhoria capaz de demonstrar um diferencial para a região norte no país. Muito obrigada. Desculpa.